E se eu te dissesse que os gigantes da Bíblia podem ter muito mais em comum com Hércules e o rei Minos do que você imagina? Que por trás das histórias de Gênesis 6, onde os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens, existe um enredo oculto de engenharia genética espiritual, rituais antigos e até inseminações divinas? Calma, isso não é roteiro de ficção científica, é teologia cristã, mitologia bíblica e até um pouco de magia cerimonial misturadas numa teoria que desafia tudo o que aprendemos na escola dominical. Você já sentiu que há peças faltando no quebra-cabeça da origem humana? E se os nefilins, os temidos gigantes bíblicos, não fossem apenas lendas, mas indícios de uma era onde anjos caídos se misturaram aos homens, gerando criaturas híbridas, poderosas e espiritualmente corrompidas? Os registros do Gênesis, do livro de Judas, e até os achados arqueológicos com esqueletos gigantes sugerem um passado que foi literalmente soterrado pelo tempo e pelo dilúvio. Agora junta isso com a mitologia grega. Zeus inseminando mulheres mortais, filhos semideuses realizando façanhas sobre-humanas e entidades como súcubos e íncubos participando de rituais de fertilidade. Estaríamos diante da mesma narrativa com nomes diferentes? Será que Hércules era um Nephilim com branding grego? E como isso tudo se conecta com experiências genéticas, DNA neandertal e até o filme Avatar? Nesse vídeo, vamos viajar por teorias controversas, interpretações bíblicas ousadas e conexões místicas que ligam a Bíblia, a cultura neolítica e a bomba Trinity numa teia onde realidade e mito se confundem. Fica comigo até o final, porque a verdade pode ser mais estranha e reveladora do que a ficção. Desde pequeno, sempre fui fisgado por essas histórias que misturam o sagrado e o lendário. Sabe quando você ouve sobre Hércules enfrentando monstros ou Davi derrubando um gigante com uma pedra e sente aquele arrepio? É como se algo dentro da gente reconhecesse que há mais ali do que só metáforas. Os deuses da mitologia grega, os anjos caídos da Bíblia, os nefilins, tudo isso pulsa com uma simbologia antiga que de alguma forma ainda ecoa no nosso mundo moderno. A simbologia dos semideuses sempre carregou essa ideia de hibridismo espiritual. Seres que vivem entre dois mundos, parte divinos, parte humanos. A própria teologia cristã toca nesse ponto quando fala dos filhos de Deus em Gênesis 6. Ali, não estamos falando só de metáforas, mas de um cruzamento literal, onde forças celestiais se misturam com carne e osso. É um conceito presente também na mitologia bíblica e que levanta aquela pergunta incômoda: será que isso aconteceu mesmo? E o mais curioso é como essas histórias se repetem em culturas diferentes. Na tradição grega, Zeus aparece em forma de luz, de cisne, até de chuva dourada para engravidar mortais. Lembra vagamente o Espírito Santo descendo sobre Maria, não? Coincidência ou padrão espiritual? A conexão entre essas narrativas faz a gente pensar que talvez a mitologia não seja só invenção, mas a forma como cada cultura tentou explicar o mesmo fenômeno sobrenatural. Então, quando olhamos com atenção, vemos que o fascínio por esses personagens não é só por causa de seus poderes, mas porque eles representam uma fusão que desafia as regras naturais. Eles são fruto de algo maior, talvez até proibido. E é essa transgressão, esse toque de rebeldia espiritual, que torna tudo tão intrigante. Agora vamos ver o que a arqueologia tem a dizer sobre isso. Em 2016, arqueólogos descobriram na província de Shandong, na China, esqueletos humanos com quase 2 metros de altura, datados de cerca de 5.000 anos atrás. Para os padrões da cultura neolítica Longshan, isso era simplesmente gigantesco. Esses achados reacenderam debates antigos. Seriam evidências dos lendários nefilins descritos em Gênesis 6? Ou será apenas uma anomalia genética isolada, sem relação com os gigantes bíblicos? O que chama a atenção não é só o tamanho desses esqueletos, mas o contexto em que foram encontrados. Essa cultura neolítica dominava técnicas agrícolas avançadas e vivia em sociedades complexas. Agora, se unirmos isso à hipótese de hibridismo espiritual, ou até engenharia genética ancestral, começamos a enxergar mais do que ossos. Vemos indícios de um passado que parece ecoar os registros bíblicos. Os chamados filhos de Deus talvez tenham deixado mais rastros do que se imaginava.
E aí entra o ponto mais curioso. Descobertas semelhantes ocorreram em diversas partes do mundo, inclusive nas Américas. Esqueletos gigantes foram registrados em jornais do século XIX, embora muitas dessas evidências tenham desaparecido misteriosamente. Coincidência? Ou tentativa de apagar um capítulo incômodo da história? As teorias controversas apontam até para uma suposta intervenção de elites acadêmicas, temerosas do impacto que tais achados causariam na interpretação bíblica tradicional. Claro, tudo isso exige cautela. Mas uma coisa é certa: quando esqueletos com características fora do comum aparecem ligados a culturas antigas, a hipótese dos Nefilins ganha fôlego. Esses gigantes bíblicos talvez não sejam apenas personagens mitológicos, mas parte de uma linhagem híbrida, resultado da união entre anjos caídos e mulheres humanas. E isso nos leva diretamente à pergunta central: quem eram esses filhos de Deus mencionados na Bíblia? Agora entra a parte que mais divide opiniões. Os Nefilins seriam mesmo filhos de anjos caídos com mulheres humanas? Segundo Gênesis 6, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas. O texto é direto, quase frio, mas a implicação é explosiva. Se esses filhos forem realmente seres celestiais, estamos falando de uma relação proibida entre dimensões. E o resultado foram seres híbridos, poderosos e violentos. Imagina o impacto disso na mentalidade da época. Gigantes com habilidades além do humano, dominando tribos inteiras, influenciando culturas e talvez até guiando rituais de fertilidade que dariam origem a novas linhagens. Essa união entre espírito e carne pode ser vista como uma forma de engenharia genética espiritual. Não à toa há quem diga que esses Nefilins foram os verdadeiros semideuses, como Hércules ou Gilgamesh, mas com uma origem sombria. Algumas tradições antigas afirmam que esses anjos caídos, chamados de Grigori ou vigilantes, ensinaram aos humanos artes proibidas: astrologia, metalurgia, magia cerimonial. Isso explicaria como culturas tão primitivas deram saltos tecnológicos impressionantes. Seria coincidência o surgimento de conhecimento avançado logo após a aparição desses filhos de Deus? Ou estaríamos vendo o resultado direto da intervenção de seres extradimensionais com intenções ocultas? E como ignorar as histórias de criaturas híbridas, parte humana, parte animal, presentes tanto na mitologia egípcia quanto na mesopotâmica? Talvez os Nefilins não fossem apenas gigantes, mas o início de uma linhagem deformada, resultado de experimentações espirituais que romperam a ordem divina. Essa perspectiva, embora assustadora, levanta uma nova questão: qual foi a reação de Deus diante dessa contaminação genética no mundo? A base mais sólida dessa teoria dos Nefilins como híbridos angelicais está nas Escrituras. Em Gênesis 6, os filhos de Deus descem até as mulheres humanas e geram filhos que se tornaram os valentes de renome. Mas a grande virada vem em Judas 1:6, onde lemos que certos anjos não guardaram sua dignidade e foram presos em cadeias eternas até o dia do juízo. Esses textos, quando lidos juntos, sugerem uma rebelião angelical com consequências genéticas no plano humano. É curioso que essa interpretação não seja nova. Ela era, na verdade, a mais aceita entre os judeus do período intertestamentário e também entre os primeiros cristãos. O livro de Enoque, que era amplamente lido na época, descreve com detalhes essa união proibida, nomeando até os líderes desses anjos caídos. Um deles, chamado Semjaza, teria comandado o pacto entre os vigilantes para descerem à terra e se relacionarem com humanas. Parece roteiro de filme, mas está nos textos antigos. A narrativa também carrega uma lógica espiritual. Anjos rebeldes tentando corromper a criação divina, não apenas por desobediência, mas por alterar geneticamente a linhagem humana. Isso explicaria a necessidade extrema do dilúvio, um julgamento divino para resetar a humanidade e impedir que esse hibridismo espiritual contaminasse toda a raça. O próprio Jesus, ao mencionar os dias de Noé, pode estar apontando para esse contexto híbrido, e não apenas para a imoralidade genérica. Mas nem todos aceitam essa leitura. Há linhas teológicas que preferem uma explicação mais simbólica ou moral. Porém,
Ignorar as conexões bíblicas, arqueológicas e até culturais empobrece a profundidade do texto. A pergunta que fica é: por que o castigo foi tão severo se não houve uma quebra radical da ordem espiritual? Essa reflexão nos leva a entender por que teólogos antigos deram tanto peso à teoria angelical, e isso nos conecta ao próximo ponto. Quem na história da teologia realmente acreditava nisso? Durante séculos, a interpretação de que os nefilins eram frutos de uma união entre anjos caídos e mulheres humanas foi amplamente defendida por pensadores respeitados. Um dos nomes mais citados é o de John Fleming, teólogo escocês do século XIX, que analisou profundamente os relatos de Gênesis 6 e conectou-os à tradição judaica e aos escritos de Judas. Para ele, os textos apontavam claramente para uma intervenção espiritual física, e não apenas simbólica. Isso dava peso à teoria do hibridismo espiritual. Mas não foi só ele. Padres da Igreja como Justino Mártir, Irineu e até Tertuliano também apoiavam essa visão. Eles não viam problema em aceitar que os filhos de Deus fossem anjos. Afinal, para eles, a Bíblia falava disso com clareza. Justino, por exemplo, acreditava que os anjos que pecaram ensinaram magia, astrologia e rituais aos humanos, o que explicaria o surgimento de religiões pagãs e práticas ocultas. Era como se a teologia cristã primitiva tivesse enxergado nos nefilins uma ameaça real à ordem divina. Na Idade Média, com o fortalecimento do pensamento escolástico, essa ideia perdeu força. Tomás de Aquino, por exemplo, argumentou que anjos não podiam gerar filhos com humanas, pois não tinham corpos físicos. Mas mesmo assim, a crença popular persistiu. Muitas narrativas medievais, inclusive em pinturas e manuscritos, retratavam gigantes como descendentes de anjos caídos, ou no mínimo, como criaturas amaldiçoadas por alguma transgressão ancestral. É curioso como, ao longo do tempo, essa visão foi sendo domesticada. O que antes era aceito como fato espiritual passou a ser visto como alegoria ou heresia. Porém, quando olhamos para os textos bíblicos e para o contexto cultural da época, percebemos que essa interpretação era considerada ortodoxa por muitos. A questão agora é: haveria uma explicação alternativa mais humana para os nefilins? E é aí que entra a teoria da descendência de Sete e Caim. Nem todo mundo concorda com a ideia de que os nefilins eram híbridos de anjos caídos e mulheres humanas. Uma segunda interpretação, mais pés no chão, propõe que os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6 eram, na verdade, descendentes de Sete, a linhagem piedosa que permanecia fiel a Deus. Já as filhas dos homens seriam da linhagem de Caim, conhecida por sua rebeldia. Essa mistura entre justos e ímpios teria causado uma degeneração moral, e não genética. Essa visão ganha força entre teólogos que preferem uma leitura simbólica do texto. Para eles, a Bíblia estaria denunciando o enfraquecimento espiritual da humanidade, causada por casamentos entre fiéis e infiéis, um tema recorrente nas Escrituras. Segundo essa linha de pensamento, os nefilins seriam apenas homens poderosos e tiranos, chamados de gigantes pela sua brutalidade e influência, não necessariamente por sua estatura física, uma espécie de elite corrompida, fruto do afastamento de Deus. É uma teoria mais segura, teologicamente falando. Evita o debate sobre hibridismo espiritual, não entra em terreno mitológico e se mantém dentro da lógica humana. Porém, ela precisa forçar bastante o texto para encaixar. Afinal, por que chamar os descendentes de Sete de filhos de Deus, termo geralmente reservado a seres celestiais? E por que Deus teria reagido com tanta severidade, chegando ao ponto de provocar o dilúvio, se tudo se resumisse a casamentos mistos? Essa explicação, embora mais conservadora, não consegue apagar o fascínio da outra teoria, a dos anjos caídos. Mas é importante conhecê-la, pois mostra como a interpretação bíblica pode variar bastante, dependendo do viés teológico. E se por um lado ela tenta preservar a lógica, por outro deixa de fora muitos elementos sobrenaturais presentes nos textos antigos. Isso nos leva a um embate inevitável. Quem está mais próximo da verdade, os espiritualistas ou os racionalistas? Como toda boa teoria polêmica, a ideia dos nefilins como filhos de anjos caídos também tem seus críticos, e não são poucos.
Um dos principais argumentos contrários está em Mateus 22:30, onde Jesus afirma que os anjos no céu não se casam. A interpretação comum é que seres celestiais não possuem desejos carnais e, portanto, não poderiam ter relações físicas com humanas. Para muitos, isso desmonta a base da teoria do hibridismo espiritual. Outro ponto levantado é o significado da palavra Nefilim em hebraico. Em vez de gigantes, ela pode ser traduzida como aqueles que caem ou caídos. Isso mudaria tudo. Em vez de seres híbridos ou de estatura sobrenatural, estaríamos falando de humanos corrompidos moralmente. Seriam, portanto, figuras simbólicas representando a queda da humanidade, não entidades monstruosas. Essa visão encaixa melhor com uma interpretação alegórica da Bíblia, mais comum em círculos teológicos modernos. Há também quem diga que a ideia de anjos com corpo físico beira a heresia. Anjos são espíritos, não carne e osso. Logo, não poderiam produzir descendência. Para contornar isso, alguns defensores da teoria angelical afirmam que os anjos caídos assumiram corpos humanos temporários ou manipularam genética humana. Mas isso, para os críticos, já entra no terreno da ficção científica teológica. A ideia de engenharia genética espiritual, por mais intrigante que seja, ainda levanta sobrancelhas. Mesmo assim, é impossível negar que essa crítica também encontra seus limites. Afinal, se anjos realmente não pudessem interagir fisicamente com o mundo, como explicar as visitas angelicais em Sodoma, onde os homens da cidade quiseram conhecê-los? Ou ainda o próprio Satanás, que atua no mundo físico de diversas formas? Essas lacunas mantêm viva a discussão e alimentam o mistério. E é justamente nessa zona cinzenta que novas hipóteses começam a surgir, indo além do que está nas Escrituras. À medida que o tempo passa, novas hipóteses vão surgindo. Algumas misturam ciência, espiritualidade e até teorias conspiratórias. Uma das mais ousadas sugere que os Nefilins seriam o resultado de experiências genéticas realizadas por seres espirituais. Pode parecer loucura, mas pense bem. Se hoje já manipulamos DNA em laboratório, por que entidades muito mais avançadas não poderiam ter feito isso no passado? Seria o início da chamada engenharia genética espiritual. Outros pesquisadores propõem que os Nefilins não eram totalmente únicos, mas parte de uma linhagem humana extinta, ou talvez uma ramificação com traços neandertais. Não por acaso temos cerca de 4% do nosso DNA herdado dos neandertais. Isso não prova nada diretamente, mas alimenta a ideia de que já existiram outros tipos de humanos. Alguns talvez muito mais fortes, maiores ou diferentes. E se essa mistura for a chave para compreender o passado remoto da humanidade? A cultura pop não ficou fora dessa discussão. Séries como Em Busca de Gigantes, Supernatural e Twin Peaks exploram o mito dos Nefilins de forma direta ou simbólica. Essas obras criam pontes entre mitologia, Bíblia e ciência, levando o debate para o grande público. É como se o imaginário coletivo estivesse tentando processar um eco ancestral, algo que a ciência ainda não explica, mas que o inconsciente humano insiste em lembrar. Um tipo de memória espiritual genética. E claro, há os céticos que pedem evidências fósseis concretas. E com razão. A maioria das descobertas de esqueletos gigantes, como aquelas reportadas por jornais do século XIX, desapareceram ou foram consideradas fraudes. Mas a ausência de provas não anula o poder das perguntas. Pelo contrário, provoca ainda mais curiosidade. E é essa inquietação que nos leva a querer entender, afinal, quão grandes eram esses gigantes, e o que isso revela sobre sua verdadeira natureza. A Bíblia nos dá pistas curiosas sobre o tamanho dos Nefilins. Um dos exemplos mais famosos é o de Golias, descrito como tendo 6 côvados e 1 palmo, o que daria aproximadamente 2,90 metros. Mas existem registros mais extremos. Em textos apócrifos e relatos antigos, alguns Nefilins chegavam a ter até 9 côvados, cerca de 4 metros de altura. Para quem está acostumado com o padrão humano moderno, isso parece coisa de filme de fantasia. Mas e se não for? Tenta imaginar alguém com 4 metros de altura. Um homem comum mal chega no peito dessa criatura. E não estamos falando de um ser lento ou desajeitado.
Os relatos bíblicos e mitológicos descrevem esses gigantes como guerreiros poderosos, temidos, quase invencíveis. Essa altura fora do normal reforça a ideia de que eles não eram apenas humanos com problemas de crescimento, mas descendentes de uma linhagem especial, talvez, como muitos defendem, filhos de anjos caídos. Em culturas antigas, gigantes aparecem com frequência. Na mitologia grega, os titãs e os ciclopes têm proporções absurdas. No folclore nórdico, os jotuns. Até em registros egípcios e maias há referências a homens de estatura colossal que ajudaram na construção de templos e monumentos. Será que todas essas culturas inventaram a mesma coisa por coincidência? Ou estariam relatando cada uma à sua maneira os mesmos seres descritos na mitologia bíblica como Nefilins? Mesmo que você seja cético, vale considerar. E se essas narrativas forem ecos distorcidos de um mesmo evento real, talvez esses gigantes não estivessem em toda parte, mas em pontos estratégicos do mundo antigo, influenciando civilizações, manipulando rituais e estabelecendo dinastias. Seja como for, a altura impressionante desses seres não é só detalhe físico, ela representa uma ruptura, um lembrete visual de que eles eram diferentes e potencialmente perigosos. Hoje em dia, graças ao avanço da genética, sabemos que cerca de 4% do DNA de muitos humanos modernos, especialmente os de origem europeia e asiática, vem dos neandertais. Isso prova que, em algum momento, houve cruzamento entre espécies humanas distintas. Agora pense, se duas linhagens humanas conseguiram se misturar e gerar descendência fértil, por que não considerar a possibilidade de misturas ainda mais incomuns, como a de humanos com entidades espirituais? Esse dado é constantemente usado por estudiosos e teóricos para ilustrar como o hibridismo não é um conceito tão absurdo quanto parece. Se já existiu uma diversidade genética tão grande entre seres humanos no passado, a ideia de que os Nefilins fossem frutos de cruzamentos exóticos, inclusive com anjos caídos, ganha mais força. Afinal, há precedentes. E se algo como isso aconteceu, suas marcas podem ainda estar escondidas no nosso código genético. Alguns chegam a afirmar que a presença de habilidades cognitivas únicas, ou até certas condições físicas extremas em determinadas linhagens humanas, poderiam ser ecos genéticos dessas misturas antigas. Claro, isso não é algo que a ciência convencional aceite com facilidade, mas é justamente aí que a fé, a teologia cristã e a mitologia bíblica entram como interpretadoras desse mistério. Afinal, o que é mais estranho? Crer na Bíblia ou ignorar as lacunas que a ciência ainda não explica? Portanto, a discussão sobre o DNA neandertal serve como metáfora e argumento biológico ao mesmo tempo. Ela abre caminho para imaginar que talvez a humanidade atual não seja tão pura quanto pensa. E se temos 4% de um parente extinto em nosso sangue, por que não considerar que alguns traços menos visíveis, espirituais, simbólicos ou até comportamentais, sejam herança de linhagens ainda mais obscuras, como a dos Nefilins? Em Gênesis 6:3, Deus declara: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. Os seus dias serão 120 anos." À primeira vista, parece apenas um limite de idade, mas dentro do contexto do surgimento dos Nefilins, essa passagem ganha um peso totalmente diferente. Muitos estudiosos veem esse versículo como um tipo de prazo final antes do dilúvio, um tempo determinado para que a humanidade se arrependesse antes do julgamento divino cair com força total. Outros enxergam essa fala como uma resposta direta ao hibridismo que estava corrompendo a criação. Se os Nefilins eram seres com vida longa e poder descomunal, esse limite de 120 anos seria uma forma de Deus encurtar o alcance das gerações futuras, cortar pela raiz a proliferação de linhagens híbridas e restaurar, ao menos parcialmente, o projeto original da humanidade, uma espécie de freio divino diante da mistura descontrolada entre o espiritual e o carnal. Vale lembrar que antes desse decreto, os patriarcas viviam centenas de anos. Matusalém chegou a 969, e com uma vida tão longa, é fácil imaginar como a corrupção poderia se espalhar rápido. Mais tempo de vida, mais tempo para errar, ou para propagar uma linhagem contaminada. O limite imposto por Deus, portanto, não é só biológico, mas espiritual e estratégico.
É uma tentativa de conter a degeneração que ameaçava o equilíbrio do mundo. Esse versículo também nos leva a refletir sobre o impacto de decisões espirituais no corpo físico. A Bíblia mostra que quando há transgressões espirituais profundas, como no caso dos anjos caídos, isso afeta diretamente a matéria, e vice-versa. A redução da expectativa de vida pode ter sido tanto uma consequência da corrupção, quanto uma medida protetiva. Agora, com o tempo marcado, a humanidade caminhava para um clímax inevitável, o dilúvio. Mas antes disso, o que dizer da própria vinda de Jesus? Teria ele vindo num corpo modificado? Agora chegamos num ponto que muitos evitam tocar, mas que levanta uma questão poderosa. E se o corpo de Jesus, ao ser gerado pelo Espírito Santo, foi o resultado de uma verdadeira engenharia genética divina? Pense comigo, como conter toda a glória de Deus em um corpo humano comum, sem que ele explodisse ou fosse corrompido? A encarnação não foi apenas um milagre espiritual, talvez tenha sido uma modificação precisa e única da biologia humana. A própria concepção de Jesus já é extraordinária. Uma virgem engravidando sem contato físico, apenas pela ação do Espírito. Isso remete à ideia de inseminação divina, presente em várias mitologias, mas aqui, realizada de forma santa e perfeita. Não se trata de mitologia pagã, mas de um plano espiritual superior que exigia um corpo capaz de suportar a divindade em sua plenitude, sem pecado, sem falhas, mas ainda assim totalmente humano. Um projeto genético de proporções celestiais. Essa visão não diminui o milagre. Pelo contrário, o torna ainda mais fascinante. O corpo de Jesus seria como um template genético ideal, sem contaminação, sem influência da linhagem caída de Adão. Isso explicaria sua perfeição, sua resistência ao pecado e sua capacidade de realizar milagres que iam além do natural. Seria o inverso dos Nefilins, onde eles nasceram da mistura proibida entre anjos rebeldes e humanas. Jesus nasce da união sagrada entre o Espírito Santo e Maria, inaugurando uma nova humanidade. E essa ideia abre uma brecha poderosa. Se Deus foi capaz de gerar um corpo puro para abrigar sua essência, não seria lógico imaginar que entidades malignas tentaram fazer o mesmo? Afinal, Satanás imita os planos divinos sempre que pode. E é justamente essa possibilidade de que o inimigo tentou criar seus próprios avatares espirituais, que nos conecta ao próximo ponto. Os Nefilins, como corpos geneticamente preparados para seres caídos. Se Deus gerou um corpo puro para manifestar sua presença em Jesus, não é de se estranhar que Satanás tenha tentado copiar essa ideia, só que com uma motivação oposta. Segundo algumas teorias controversas, os Nefilins seriam fruto de uma tentativa demoníaca de criar receptáculos físicos para entidades espirituais caídas. Em outras palavras, uma forma de engenharia genética espiritual voltada à corrupção do plano original de Deus. Essa estratégia teria um propósito claro: interferir na linhagem humana para impedir o nascimento do Messias. Se toda a humanidade estivesse corrompida geneticamente, o corpo perfeito para a encarnação divina não poderia surgir. Seria um plano diabólico de infiltração biológica, utilizando os próprios filhos de Deus, os anjos caídos, como instrumentos de destruição genética. Um verdadeiro contra-ataque espiritual em nível molecular. E essa ideia não é tão absurda quanto parece. Se Satanás já conseguiu influenciar reinos, culturas e até a religião, por que não também a biologia? A criação de seres híbridos, como os Nefilins, pode ter sido uma forma de consolidar poder físico e espiritual sobre a Terra. Com corpos gigantescos e habilidades sobrenaturais, eles se tornariam senhores da guerra, líderes de cultos, manipuladores de rituais, tudo para manter a humanidade afastada da verdade e subjugada pelo medo. Essa teoria também se encaixa com outras narrativas espirituais, possessões, manifestações demoníacas e até experiências com súcubos e íncubos, entidades que, segundo lendas, extraem material genético durante o sono para gerar híbridos. Parece ficção, mas são relatos milenares. E é justamente essa imitação profana do plano divino que reacende o debate. Quem são os verdadeiros filhos da luz e quem são os produtos da corrupção espiritual?
E como tudo isso pode estar conectado até com eventos modernos. Para quem já assistiu Twin Peaks, sabe que a série é um prato cheio de simbolismo, ocultismo e portais dimensionais. A teoria mais maluca, e ao mesmo tempo mais instigante, é que a explosão da bomba Trinity, em 1945, teria rasgado o tecido da realidade e aberto uma fenda espiritual. A série usa isso como ponto de entrada para entidades malignas entrarem no nosso mundo. Mas e se essa ficção estiver mais próxima da realidade do que parece? Agora pense, se fendas dimensionais são reais, elas podem ter sido o caminho usado por anjos caídos para atravessar da esfera espiritual para a física. Isso não só daria suporte à teoria dos Nefilins, como explicaria por que, em determinados momentos da história, essas figuras surgem com força total. Essas brechas cósmicas provocadas por eventos de grande impacto, como guerras, rituais ou explosões nucleares, funcionariam como portais para influências espirituais, e talvez até biológicas. E Twin Peaks não está sozinha nessa. Outras obras como Stranger Things, Dark, Arquivo X e até Evangelion exploram o mesmo conceito, o rompimento entre mundos visíveis e invisíveis, resultando em manifestações sobrenaturais. Curiosamente, muitos desses fenômenos ocorrem após eventos científicos intensos ou rituais esotéricos. A conexão com os Nefilins aparece quando se propõe que essas entidades espirituais precisariam de corpos físicos, híbridos preparados geneticamente para atravessar por completo. Pode parecer exagerado, mas a ideia de que ciência, espiritualidade e tecnologia estão entrelaçadas está cada vez mais presente. O mundo invisível talvez não esteja tão longe quanto pensamos. Talvez esteja só esperando a próxima fenda para se manifestar. E quando isso acontece, os antigos mitos voltam com força, e os gigantes, literais ou simbólicos, reaparecem. E falando em antigos mitos, vamos voltar ao começo de tudo. O que de fato diz a Bíblia sobre os Nefilins? Tudo começa com um trecho enigmático, quase escondido, mas carregado de peso. Gênesis 6, 1-4. Ali está o coração de toda a teoria dos Nefilins. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram-nas por mulheres, e como resultado, surgiram os Nefilins, gigantes e guerreiros de renome. É uma passagem que, embora curta, muda completamente a percepção sobre os limites entre o espiritual e o físico. O termo filhos de Deus aqui é crucial. Em outras partes da Bíblia, como em Jó 1:6, ele se refere claramente a seres celestiais, anjos. Então, por que em Gênesis seria diferente? Essa consistência textual dá força à teoria dos anjos caídos. Já as filhas dos homens são vistas como humanas comuns, o que reforça o contraste. A ideia de um cruzamento entre esferas entre o divino rebelado e o humano vulnerável está ali, nua e crua. E o impacto disso é tão grande que o versículo seguinte já fala da reação divina. Deus percebe que a maldade do homem era grande e decide limitar seus dias. Logo depois, vem o anúncio do dilúvio. É como se a Bíblia dissesse: a coisa saiu tanto do controle que foi preciso reiniciar o jogo. Essa sequência dá a entender que a origem dos Nefilins não foi só um escândalo moral, mas uma ameaça existencial à criação. Mesmo com tantas interpretações possíveis, uma coisa é clara: o texto não trata os Nefilins como figuras simbólicas. Eles existiram, deixaram marca, e seu surgimento foi um ponto de virada na narrativa bíblica. Entender essa base é essencial para decifrar o restante do mistério. Mas o que torna isso ainda mais intrigante é quando ligamos esses eventos aos rituais antigos de fertilidade e práticas mágicas de civilizações pagãs. Seriam eles formas de repetir, ou até tentar recriar, aquele cruzamento original? Nas civilizações antigas, rituais de fertilidade não eram só festas para pedir boas colheitas. Eles tinham um peso espiritual profundo, muitas vezes envolvendo magia cerimonial, sacrifícios e até práticas sexuais simbólicas. Babilônia, Egito, Grécia, todas tinham ritos que buscavam não só atrair bênçãos dos deuses, mas literalmente gerar descendência com o divino. E é aqui que entra a teoria de que muitos desses cultos eram, na verdade,
tentativas de replicar o que aconteceu em Gênesis 6. A ideia é simples e perturbadora. Se os filhos de Deus desceram e tiveram filhos com mulheres humanas, por que não tentar fazer isso de novo? Assim surgem os relatos de súcubos e íncubos, entidades que, segundo tradições ocultistas, mantêm relações sexuais com humanos enquanto dormem, coletando essência vital, ou até material genético. Esses seres aparecem tanto na demonologia, quanto em relatos de possessões e experiências paranormais até hoje. Os rituais antigos muitas vezes eram realizados em altares específicos, com geometrias sagradas, mantras e invocações. Muitos deles buscavam atrair entidades para que habitassem temporariamente um corpo físico, seja de uma pessoa, de um animal, ou, em teorias mais ousadas, de um corpo híbrido preparado previamente. Esse conceito é assustadoramente semelhante ao que se propõe em algumas linhas do ocultismo moderno: criar um receptáculo para entidades extrafísicas. Portanto, quando olhamos para esses rituais com olhos modernos, eles parecem folclore, mas à luz da teoria dos Nefilins, ganham outro tom. Seriam tentativas de reabrir portais entre mundos, repetir uma fórmula proibida, ou até criar uma nova linhagem híbrida. Essa conexão entre o espiritual, o ritualístico e o genético reforça a ideia de que o mundo antigo estava muito mais envolvido com o invisível do que imaginamos. E é justamente aqui que entra a mitologia grega, onde deuses, semideuses e humanos viviam em constante mistura. Na mitologia grega, semideuses como Hércules, Perseu e Rei Minos são descritos como filhos de deuses com mulheres humanas. A estrutura é praticamente idêntica à narrativa de Gênesis 6. Seres divinos descem, escolhem mulheres e geram filhos com poderes sobre-humanos. Coincidência? Talvez. Mas a semelhança entre os Nefilins e esses heróis mitológicos é tão grande que muitos estudiosos já sugeriram que estamos lidando com versões diferentes da mesma história contada por povos distintos. Pegue Hércules, por exemplo, filho de Zeus com uma mortal, força descomunal, enfrentava monstros, realizava tarefas impossíveis. Parece familiar? É quase o modelo perfeito do que se espera de um Nefilim. Rei Minos, por sua vez, é associado a labirintos, criaturas híbridas como o Minotauro, e decisões políticas pesadas, ou seja, não só força, mas influência cultural e espiritual. Em ambos os casos, temos o cruzamento entre o divino e o humano, gerando algo extraordinário. E a coisa vai mais longe. Na mitologia, Zeus frequentemente insemina mortais por meio de fenômenos sobrenaturais, chuva dourada, feixes de luz, sonhos eróticos. Compare isso com a narrativa cristã da concepção de Jesus e depois com os relatos de súcubos e íncubos na tradição ocultista. Estamos diante de uma ideia arquetípica, uma repetição espiritual que parece cruzar fronteiras culturais. E se os Nefilins forem a origem oculta desses mitos? A teoria é que os povos antigos, ao conviverem ou ouvirem falar desses seres colossais, criaram seus próprios relatos, mitificados com o tempo, mas baseados em eventos reais. Assim, o que para os gregos era um semideus, para os hebreus era um Nefilim. A diferença está na lente cultural usada, mas o pano de fundo é o mesmo. Um cruzamento proibido entre o espiritual e o terreno, com consequências que reverberam até hoje. E se acha que isso parou na antiguidade, espera até ver o que Aleister Crowley tentou fazer no século XX. No início do século XX, o ocultista britânico Aleister Crowley chocou o mundo com seus rituais esotéricos e a criação de um conceito que parece tirado diretamente das páginas de Gênesis 6, o Moonchild. Segundo Crowley, esse ser seria o resultado de um ritual mágico sexual, concebido para gerar uma criança com uma alma invocada, ou seja, um espírito pré-selecionado que habitaria o corpo desde o nascimento. Uma tentativa moderna de recriar os Nefilins. No livro Moonchild, ele descreve como forças ocultas tentam influenciar a concepção de uma criança que será veículo de uma entidade espiritual. Não estamos mais falando de metáforas, mas de manipulação consciente da concepção, cruzando o físico com o espiritual. Isso traz à tona a ideia de engenharia genética espiritual, só que dessa vez, praticada com rituais cerimoniais modernos e não em eras perdidas.
É como se o que os filhos de Deus fizeram no passado estivesse sendo replicado por magos contemporâneos. Os rituais de Crowley envolviam símbolos astrológicos, invocações, sexo ritualizado e manipulação de estados de consciência. Para muitos, isso parece maluquice esotérica, mas para os que estudam as conexões entre ocultismo e espiritualidade bíblica, é um reflexo sombrio dos mesmos mecanismos usados pelos anjos caídos em Gênesis. A diferença é que, no passado, esses seres vinham até nós. Agora, são os humanos que tentam abrir caminho até eles. E o mais inquietante é ver como essas ideias influenciaram personalidades do século XX, desde artistas a cientistas envolvidos em projetos secretos. A tentativa de criar corpos aptos para entidades espirituais continua, disfarçada de arte, ciência ou mesmo entretenimento. Estamos diante de um esforço moderno para repetir um pecado antigo, e talvez, sem perceber, já tenhamos colocado os pés nesse terreno. E falando em entretenimento, o cinema também tem muito a dizer sobre isso, às vezes de forma invertida, como no filme Avatar. Avatar, de James Cameron, pode parecer apenas uma ficção científica visualmente deslumbrante, mas quando olhamos com mais atenção, o enredo se revela como uma inversão quase profética da teoria dos Nefilins. No filme, temos humanos criando corpos híbridos, meio humanos, meio Na'vi, para projetarem sua consciência e interagirem com uma raça espiritual e conectada à natureza. É a ciência criando um receptáculo para uma alma. Soa familiar? Na teoria dos Nefilins, o processo é inverso. Seres espirituais, os filhos de Deus, assumem forma física para se misturarem à humanidade. Já em Avatar, são os humanos que assumem corpos extraterrestres para invadir outra dimensão. A ideia de atravessar barreiras entre espécies e planos existenciais está presente nos dois casos. Um acontece por rebelião espiritual, o outro por avanço tecnológico, mas ambos lidam com o mesmo conceito: hibridismo e possessão corporal intencional. E o mais curioso é o simbolismo espiritual do filme. A árvore da vida, a conexão neural entre todos os seres, o culto à deusa Eywa, é um universo profundamente místico, onde tudo está interligado por algo invisível. Não é muito diferente das cosmologias antigas, onde os Nefilins eram vistos como intermediários ou usurpadores desse elo espiritual. É como se Avatar ecoasse, em ficção moderna, os dilemas espirituais narrados em Gênesis e nas mitologias antigas. Portanto, Avatar não é só entretenimento. Ele coloca diante de nossos olhos o que já se dizia há milênios: a tentativa de seres conscientes, sejam eles humanos ou não, de habitar corpos criados para fins específicos. O que em Gênesis era considerado abominação, no filme vira ferramenta de redenção e sobrevivência. Será coincidência ou uma preparação cultural para aceitarmos esse tipo de hibridismo como algo normal? E se há quem prepare avatares para o bem, quem está preparando corpos para o mal? Dentro das teorias mais ousadas e sombrias, existe uma que arrepia até o mais cético: a de que, em todo momento da história, existem 9 candidatos a anticristo espalhados pelo mundo. Esses indivíduos seriam geneticamente preparados, não só espiritualmente, mas também biologicamente, para se tornarem hospedeiros ideais para uma entidade maligna suprema, um tipo de inversão direta do nascimento de Jesus, só que agora arquitetado por forças contrárias ao plano divino. Segundo essa teoria, o mundo espiritual maligno não deixaria o surgimento do anticristo ao acaso. Haveria uma engenharia genética satânica em curso, semelhante à dos Nefilins, para criar corpos compatíveis com uma consciência demoníaca específica, e esses 9 candidatos viveriam vidas aparentemente normais, à espera do momento certo em que um deles será escolhido para receber essa entidade e se manifestar como o anticristo definitivo. Essa ideia não surgiu do nada. Escritos ocultistas, relatos esotéricos e até algumas interpretações do Apocalipse alimentam essa linha de pensamento. Acredita-se que, assim como o Messias teve sua genealogia cuidadosamente preparada, o anticristo também teria sua linhagem monitorada, talvez até manipulada, desde milênios. Esses corpos seriam o ápice da engenharia espiritual das trevas, humanos por fora,
mas prontos para abrigar algo além da compreensão. E o mais inquietante? Alguns teóricos dizem que esses 9 já estão entre nós, em posições estratégicas, política, tecnologia, entretenimento, finanças. À primeira vista parecem geniais, carismáticos, até salvadores, mas na sombra estariam sendo moldados para um papel profético sombrio. Isso mostra como a velha batalha espiritual entre luz e trevas continua, e talvez os Nefilins tenham sido apenas o primeiro experimento. E falando em presságios, que tal analisarmos um caso real de profecia disfarçada em plena TV? Com 25 anos de antecedência, quando a série Twin Peaks terminou sua segunda temporada em 1991, poucos poderiam imaginar que ela voltaria exatos 25 anos depois, e que esse intervalo seria, na verdade, parte de uma profecia. No último episódio, a personagem Laura Palmer diz a Dale Cooper: "Nos veremos novamente em 25 anos." E não é que foi exatamente isso que aconteceu? Em 2016, a série retornou, não como continuação comum, mas como um mergulho ainda mais profundo no ocultismo, nas fendas dimensionais e nos seres que atravessam mundos. Para os estudiosos das teorias espirituais e do simbolismo esotérico, esse hiato profético de 25 anos não foi só coincidência. Seria um eco de um ciclo espiritual, uma janela de tempo ritualística, como os períodos de purificação ou preparação descritos na Bíblia. Assim como os Nephilim surgiram num momento específico da história para cumprir um papel sombrio, talvez certas narrativas estejam nos preparando, aos poucos, para aceitar realidades que antes pareciam ficção. David Lynch, criador da série, é conhecido por seu envolvimento com práticas de meditação transcendental e simbolismo profundo. Muitos acreditam que Twin Peaks é mais do que uma série de mistério. É uma espécie de código em forma de entretenimento. A bomba Trinity, a fenda dimensional, as entidades que se alimentam de dor humana, tudo parece saído de uma narrativa espiritual invertida. E, curiosamente, muito disso bate com as teorias sobre os anjos caídos e a engenharia genética das trevas. A exata espera de 25 anos virou quase um ritual em si. Para alguns, isso simboliza o tempo necessário para preparar algo, uma geração, um corpo, um portal. Talvez a série esteja nos dizendo que certos eventos espirituais seguem um calendário oculto que repete padrões ao longo da história. E se estamos atentos a esses sinais, talvez possamos entender não só o passado dos Nephilims, mas também os perigos que ainda estão por vir. E por falar em perigos, há um caso bizarro que serve como alerta. Um homem que envelheceu 5 anos em apenas 1 minuto. Um dos relatos mais assustadores ligados à possessão espiritual extrema vem do ocultista William Schnell. Segundo testemunhas, ele teria envelhecido 5 anos em apenas 1 minuto após ser possuído por uma entidade durante um ritual. O caso, ainda que controverso, é citado por estudiosos do ocultismo como um exemplo brutal do que pode acontecer quando forças espirituais ultrapassam os limites da carne humana. Não é só uma questão psicológica. O corpo responde e, às vezes, colapsa. Esse tipo de fenômeno traz à tona um ponto-chave nas teorias sobre os Nefilins e a engenharia espiritual. Corpos humanos comuns não foram feitos para suportar entidades de alto nível espiritual. É por isso que, segundo essas teorias, foi necessário criar corpos híbridos, fisicamente mais resistentes, geneticamente modificados, preparados para serem casas para essas presenças. Quando esse preparo não existe, o resultado pode ser desastroso, como no caso de Schnell. Muitos relatos de exorcismos extremos também indicam efeitos físicos semelhantes. Cabelos ficando brancos do dia para a noite, pele envelhecida, voz alterada, força descomunal. Tudo isso sugere que há uma energia sendo transferida, ou usada em níveis que vão além da biologia tradicional. Se isso é possível com humanos normais, imagine o que seres como os Nefilins seriam capazes de fazer, já que nasceram com esse propósito: hospedar o espiritual no físico sem danificar o recipiente. O caso de Schnell funciona quase como um aviso. Brincar com portais espirituais, rituais ou invocações não é inofensivo. Existe um preço. E se os Nefilins surgiram de uma transgressão espiritual que misturou o que era separado por Deus, esses eventos modernos
São ecos de que ainda há forças tentando repetir o feito. A diferença é que agora temos a informação. E com isso, surge a responsabilidade. Entender, discernir e escolher de que lado queremos estar. Chegamos ao fim dessa jornada intensa e cheia de revelações. Mas antes de fechar esse ciclo, preciso te perguntar: e se tudo isso for verdade? E se a linha entre mito, Bíblia e ciência for muito mais fina do que pensamos? Talvez os nefilins, os gigantes bíblicos, não sejam só lendas antigas, mas parte de uma verdade espiritual que vem sendo diluída ao longo dos séculos, escondida, distorcida ou simplesmente ignorada. A ideia de engenharia genética espiritual pode parecer absurda à primeira vista, mas será mesmo? E se as histórias de semideuses, as descobertas arqueológicas, os rituais antigos e até as obras de ficção como Twin Peaks e Avatar forem pistas espalhadas para quem está atento aos sinais? Será que estamos preparados para encarar um mundo onde anjos caídos, fendas dimensionais e hibridismo espiritual são mais do que teorias conspiratórias? Agora é com você. O que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou vai se aprofundar, buscar mais, estudar as escrituras com novos olhos, conectar os pontos? A verdade está aí, acessível, mas só quem decide investigar encontra. O despertar espiritual começa com perguntas corajosas, e você já deu o primeiro passo. Se esse conteúdo te fez refletir, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso. Aqui, a gente não entrega respostas prontas, mas te dá ferramentas para buscar a verdade por si mesmo. E acredite, o que vem por aí é ainda mais revelador.